Fala pessoal, eu sou Adriano Silva, eu faço Day Trade com profissão e invisto no mercado financeiro baseado em gráfico. E nesse canal a gente fala de Day Trade, investimento e economia, e esse é mais um vídeo que a gente bate um papo sobre um tema impactante com relação a Day Trade. Eu já vou falar para você aqui, para você deixar seu like, ativar o sininho e se inscrever no canal, porque é muito importante para que esse conteúdo chegue a mais gente. E nós vamos falar nesse momento sobre Day Trade, liberdade versus regras. E aí você vai achar, nossa Adriano, mas esse assunto é muito óbvio. Sim, ele é. Mas ninguém pensa nele, ninguém liga para ele, ninguém respeita essa questão que é muito importante para o day trade. Então, para além disso, vou fazer algo que eu faço raramente aqui, quando é um tema extremamente importante. Vou pedir a tua ajuda e falar, nesse vídeo é muito importante que você dê o like. Esse vídeo precisa chegar a mais gente, esse vídeo precisa chegar a mais traders, esse vídeo precisa ser assistido e entendido do começo ao fim e vou convidar você. Assista até o fim, não pare esse vídeo e não passe esse vídeo, assista até o fim porque é muito importante. E não porque eu vou trazer aqui alguma coisa muito especial, não. É porque o tema é muito importante. Você já parou a pensar, e você deve ter visto muito isso, sobre você quer conhecer alguém a fundo, profundamente, você quer entender aquela pessoa, dê o poder a ela. E aí você vai saber como ela é. Ou, para algumas pessoas que são casadas, sempre houve aquela mesma história. Ah, você só conhece a pessoa que está do seu lado quando você separa, porque daí ela tem o poder de lhe perturbar, o poder de prejudicar a sua vida, enfim, você dá o poder a ela nesse momento. Para quem já separou, sabe do que eu estou falando. Então, se conhecer alguém de verdade, você dá o poder a ela. Aí você fala, Adriano, mas o que isso tem a ver com day trade? O day trade, ele é uma ferramenta de poder. Vai parecer absurdo, mas sim, por quê? Ele traz para você dinheiro, e dinheiro é uma ferramenta de poder. Você pode ganhar muito no day trade. E aí muita gente fala, ah, você tem que se controlar emocionalmente, o fator emocional é impactante no day trade. Sim, de fato. Mas se você não conhece os limites e parâmetros do que você está executando, como é que você vai controlar? Como é que você vai saber que aquilo é real? Como é que você vai saber que aquilo está acontecendo? Aí está a diferença, você tem total liberdade no day trade para fazer o que você quiser. Total e completa. Inclusive não seguir regras. Eu vou falar para vocês, o mais absurdo que parece. O maior volume de mensagens que eu recebo sobre perguntas sobre gerenciamento de risco, e não qual é, como faz, como executa. São pessoas que estabelecem gerenciamento de riscos e não a seguem. E se você não segue o seu gerenciamento de risco, você não tem gerenciamento de risco. Eu não sei quantas vezes eu já falei isso aqui, e parece o mais absurdo dos absurdos, mas são muitos traders que não seguem o gerenciamento de risco. E eu já não segui o meu gerenciamento de risco diversas vezes, logo quando eu comecei a operar nessa modalidade. Eu tomava stop e aí eu não sabia o que fazer, porque eu não tinha os parâmetros, eu não dominava a estratégia. Eu não sabia qual era o próximo passo. Porque eu tinha liberdade de não seguir, eu tinha liberdade de fazer o que eu quisesse. Eu tinha liberdade porque day trade é isso, você não tem um chefe. Você não tem alguém que olhe por você ou que você tenha que responder para aquela pessoa. E no final a culpa é só sua de tudo o que aconteceu no day trade. Não adianta você culpar o sistema, a corretora, os big players, enfim, os tubarões de mercado. Não adianta, você pode culpar quem for. No final você vai dormir e parece que passa um filme na sua cabeça de o erro foi meu, a besteira foi minha, e você se martiriza. Aí tá a grande chance de você entrar numa depressão no day trade. Eu conheço amigos que infelizmente passaram por isso, e é dolorido você assistir um amigo seu passando por isso, muito. Esses dias eu estava almoçando com um grande amigo meu que é trader, falando sobre isso, e ele falou sobre o meu trunfo, e eu já fiz um vídeo falando sobre isso, que eu conto tudo para minha esposa com relação ao que eu passo no mercado financeiro. Ele falou da vergonha de você contar sobre o stop, e é verdade. Dá vergonha você falar sobre stop. Pior, uma vez que você fala do seu operacional, a pessoa que está do seu lado, a pessoa que você está conversando, começa a entender um tanto do seu operacional. E quando você fala do seu erro, ela vai perceber que você errou. E aí você vai ter vergonha de falar, perdi X dinheiro, porque eu cometi a estratégia errada. Você vai querer culpar todo mundo, menos a si mesmo. Você não vai querer assumir a culpa por aquele loss. É difícil. Eu vou falar para vocês porque eu passo por isso. Porque day trade é total liberdade. A questão é, se você não tem regras, se você não sabe seguir regras, se você não tem alguém que controle as regras, você tem grande chance de ter muita dor de cabeça no day trade, quiçá quebrar no day trade, e não é isso que eu desejo a ninguém, por isso que eu tento entregar o maior volume de informação para vocês aqui. E esse espaço que a gente tem para bater um papo é muito importante. Quando eu falo espaço é que durante a semana, quando o mercado está aberto, de segunda a sexta, eu estou operando no day trade, então não tenho tempo para falar sobre esses temas muito mais impactantes, muito mais um fator emocional, um fator de gerenciamento de risco, ali é operacional e sistema de operacional. Não dá para chegar e falar dos impactos disso, apesar de ter vivido a emoção do trade. Mas ali tem uma coisa rica, uma coisa única. Viver a emoção do trade.
ter a liberdade de burlar as regras, de não seguir as regras que eu estabeleci. Mas aí você do outro lado da tela vai olhar e falar, nossa, mas isso é hipocrisia se você não segue. Exatamente. Sim, é importante o mundo ter uma pitada de hipocrisia. Imagina se todo mundo fosse honesto e contasse tudo que vê. Mas, para você entender que a sua longevidade no mercado financeiro, que a sua lucratividade no day trade vai existir quando você tiver e seguir as regras, que você não vai conseguir avançar, você não vai conseguir acumular lucro sobre lucro se você simplesmente, usar a sua liberdade de fazer o que você quiser no day trade, porque day trade é isso. Você tem a liberdade de executar o que você quiser. E o mais importante é você entender que essa liberdade vai fazer com que você execute diversas operações e no momento você pode viver o dia de fúria, e o dia de fúria, nós já falamos aqui, é quando você executa várias operações perdedoras, aqueles famosos R$ 5 para chegar nos 1.000, e aí faz você ficar 2, 3, 10 mil contra negativo, ou seja, perder 11, você estava 5, quase de 1.000 e perdeu 10 além dos 1.000 que você estava perto. Day trade é isso. Day trade é literalmente a grande batalha entre liberdade e regras. Quem nunca viveu, e você que já é day trade experiente vai entender muito bem o que eu estou falando, aquele momento que você está operando no seu quarto, sozinho, sem ninguém. E aí de repente você toma um stop e você não percebe, mas acionou alguma coisa dentro de você que você quer recuperar aquele dinheiro. E aí você entra no outro trade, você dobra a mão, e aí vem o segundo stop. Ou se não, você acha que o mercado vem contra, sai da operação, a operação segue a favor e vai no gain que você teria. E aí você entra repentinamente no mercado. Ou pior, o mercado dá uma elasticidade, faz um movimento forte numa direção, você entra para pegar aquele movimento forte e ele vai mais. O famoso dia de fúria. Todos esses cenários que eu contei para vocês são cenários possíveis de um dia de fúria. Como eu sei, alguns deles eu já vivi, porque eu já vivi dia de fúria, e outros deles eu já conversei com amigos meus que operam no mercado financeiro, na modalidade day trade, e viveram isso. E só a experiência vai te trazer isso. Só a experiência. E por isso que eu falo, day trade é literalmente a linha tênue entre seguir as regras que você mesmo estabeleceu e ter a liberdade de fazer o que você quiser, porque você pode fazer o que quiser. Ninguém manda em você no day trade, além do limite do seu capital operacional. O problema é que se você perder o seu capital operacional, como é que você vai operar no dia seguinte? Porque eu sempre digo aqui, todo dia tem mercado. E dentre as diversas coisas que eu digo aqui, além de todo dia ter mercado, é day trade você mais espera do que opera. E muita gente faz o contrário, mais opera do que espera. Não adianta eu sair clicando, acreditando no movimento. Uma vez que eu perdi ele, eu perdi. Espero o próximo movimento, espero o próximo dia de trade. Acontece, não tem problema. Entrar nesse vórtex da liberdade que você tem para fazer tudo o que você quiser no day trade vai te levar à destruição do seu capital e você sair do mercado financeiro e você não entender o que aconteceu, acusando simplesmente o day trade que não dá certo e você vai quebrar. Esse é o ponto. Se você entender, day trade é literalmente uma briga, uma guerra, uma disputa diariamente contra você mesmo, da liberdade e das regras que você tem que seguir, você literalmente vai dar um passo na direção de se tornar um trader consistente, de vencer o tempo e, além disso, de ter mais lucratividade. Porque pensa comigo, o gerenciamento de risco baseia-se literalmente no tamanho da mão que você vai entrar e no tanto de stop que você aceita. Mas como é que você vai escalar? Porque eu vou dizer para vocês, se você opera com uma mão pequena, você vai ganhar 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 reais. A média de ganho mensal que eu tenho aqui no Arriscando a Própria Pele é de 5.000 reais. Que para mim, infelizmente, não seria o suficiente para o tipo de vida que eu quero ter, para as coisas que eu quero ter, para as pessoas que eu quero trazer benefício e coisas boas, para o meu filho, para minha esposa, para minha família. Então eu preciso escalar a mão, por isso que eu tenho duas contas, uma para mostrar para vocês a operação e outra que eu opero, que eu sempre digo aqui, que é o leite das crianças, que é o dinheiro que eu opero com uma mão maior. E eu vou trazer aqui uma novidade para vocês em breve, eu vou começar a aumentar a mão em breve do dinheiro do Arriscando a Própria Pele para mostrar para vocês que é capaz, que é possível, que você pode ganhar mais. E sim, você pode ganhar mais. Só que o mais importante é, se você não tem regra, se você não segue regra, como é que você vai aumentar a mão? Como é que você vai aumentar a mão sabendo que você pode tomar um stop maior ainda, porque uma vez que você aumentou a mão, o seu gerenciamento de risco aumenta, sem a certeza que você vai recuperar aquele loss que você tomou ao longo do tempo. Por isso que é extremamente importante você colocar na cabeça, escrever num post-it, colar na frente do computador que você está operando, tatuar na mão, óbvio, no sentido figurado da palavra. Day trade é a batalha de liberdade com regra. E quem tem que vencer no final é a regra. Porque se a liberdade vencer, significa que você não está executando o que você deve executar. Está indo além do seu gerenciamento de risco e vai acontecer o dia que você vai ver o dia de fúria e o Search and Destroy Day. Você vai destruir seu capital e infelizmente você não vai conseguir voltar a operar no mercado financeiro na modalidade day trade. Porque day trade é essa velha guerra da liberdade contra as regras.
Isso é mais óbvio quando a gente fala e quando a gente traz o tema, quando a gente joga o debate na mesa para que todo mundo veja. Day trade, sim, é a liberdade versus a regra. E a regra tem que vencer no final, porque se a liberdade vencer no final, significa que em algum momento aquele grande stop vai chegar e você vai perder muito dinheiro. Isso vai te causar trauma, vai te machucar psicologicamente, vai fazer você tremer no próximo clique para que você recupere o dinheiro que você perdeu. Recentemente, para dividir com vocês, eu vivi um loss grande dentro do meu gerenciamento de risco, tanto na conta do arriscando a própria pele quanto na conta do dinheiro do leite das crianças, porque as operações são as mesmas, os cliques são os mesmos. E aí, tranquilamente, eu vivi os outros dias até recuperar o loss. E eu vou além, fechar o mês positivo. Eu tinha negativado o mês, eu caminhei até a metade do mês, fiz um grande resultado e negativei o mês, e fechei o mês positivo, e bem positivo, nas duas contas. Por quê? Eu conheço e sigo os meus limites operacionais, as minhas regras operacionais. Eu sempre foco e ponho na minha cabeça: a regra tem que vencer. Se a regra não vencer e a liberdade imperar, ou seja, se ela for superior à regra, em algum momento eu vou tomar um stop grande e vou sair do mercado financeiro. Bom, pessoal, é esse tema que eu queria trazer aqui para vocês. Espero vocês amanhã às 8h30 da manhã no Bom Dia Day Trader, onde eu trago um panorama de mercado para que a gente se prepare para operar no mercado financeiro e tenha lucro no final do dia. E como eu sempre digo aqui no final dos vídeos para vocês, até o próximo dia de trade, até o próximo dia de Day Trade.